Lembra quando um simples vídeo dominava a internet inteira? Não era só você assistindo. Era seu amigo, seu primo, a galera da escola. Um vídeo novo no Porta dos Fundos parava a internet. Uma paródia do Galo Frito virava assunto na roda de amigos. A gente repetia bordão, imitava intro, fazia desafios em casa. Assistir ao YouTube era ter a certeza de que todo mundo estava participando da mesma conversa. Mas você lembra quando foi a última vez que isso aconteceu? Porque em algum momento esse sentimento todo simplesmente acabou. E não me levem a mal, eu não tô reclamando dos canais e oportunidades que existem hoje. Se fosse assim, eu nem tava aqui falando com vocês. O que eu tô dizendo é que aquela cultura, aquela sensação de que a internet era uma só pra todo mundo, meio que deixou de existir. Você já reparou? Era como se o YouTube fosse uma praça, onde todo mundo se reunia. Hoje ele tá mais pra um bairro gigante, onde os vizinhos quase nunca se encontram e vivem mudando de casa. Cada um na sua própria realidade. Existem canais de 10, 20 milhões de inscritos que eu nunca tinha ouvido falar até semana passada. E eu sempre fico surpreso. Imagino que acontece o mesmo com vocês. Isso era inimaginável em 2016. É por isso que hoje eu quero voltar no tempo e entender qual foi o ponto exato em que o YouTube deixou de ser o YouTube que a gente conheceu. Faz sentido? Meu nome é Everton e então sejam bem-vindos de volta à Webpedia. Pra começar, tem uma frase muito importante pra gente. Broadcast yourself. Esse foi o primeiro slogan do YouTube quando ele nasceu lá em 2005. E o significado dessa frase carrega todo o peso do que o YouTube sempre simbolizou. O próprio nome, YouTube, vem de you, você, com tube, transmissão, canal, algo nesse sentido. Então, YouTube Broadcast Yourself é você transmitindo a si mesmo. Seus gostos, sua opinião, seu registro de vida, suas ideias. Mesmo que não tivesse um sentido lógico. Era como um lugar onde qualquer pessoa podia aparecer e, com alguma sorte, encontrar gente parecida com ela. Não muito diferente de hoje, mas vale lembrar que estamos falando dos anos 2000, quase 30 anos atrás. E postar vídeos assim era revolucionário. Porque antes do YouTube, para aparecer para muita gente, você precisava de uma emissora de TV. E se quisesse se aventurar na internet, criar seu próprio site de vídeos. Era demorado e exigia muito conhecimento técnico. Completamente diferente de hoje em dia. O YouTube, então, deu essa opção para qualquer pessoa criar facilmente sua própria emissora de vídeos. Agora, lá pro começo dos anos 2010, com a plataforma mais estabelecida, você entrava no YouTube e naturalmente esbarrava com algumas coisas que muita gente também estava vendo. A aba em alta, o feed de inscrições, que para muita gente era o principal, os recomendados menos fechados e até um canal indicando o outro ajudavam muito nisso. Tinha nicho? Claro que tinha, só que as bolhas eram maiores, abrangiam mais gente. Um vídeo novo do Porta dos Fundos não ficava preso só na bolha do humor. Uma paródia do Galo Frito não ficava só com quem gostava de ver paródia. Os assuntos naquela época meio que se cruzavam às vezes. E o conceito de bolha é exatamente esse, quando o algoritmo fecha o conteúdo dentro de grupos específicos. E quanto menores essas bolhas, menos chance de coisas diferentes aparecerem por ali. Só que naquela época, essas bolhas ainda eram mais largas, mais abertas. Não ficou legal essa frase. E com menos conteúdo, você estava mais suscetível a ver a mesma coisa que todo mundo. Trazendo pro Brasil, isso faz muito sentido quando a gente olha pro contexto da época. Em 2010, a internet era ainda mais concentrada. Menos da metade dos brasileiros usava a internet naquele período. Lan houses ainda tinham um peso enorme. Orkut, MSN ainda era um ponto de encontro fortíssimo. E muita dessa experiência digital acontecia nesses pequenos ambientes onde todo mundo se conhecia. Você não tinha várias internetzinhas totalmente personalizadas. Você tinha uma internet com alguns grandes salões e escolhia qual frequentar. Só que aí chega 2016, que todo mundo relembra como o último ano bom do YouTube. Aquela estética dos filtros de Instagram, aquela sensação de que as coisas eram mais legais e que depois disso tudo piorou. E olha, pra falar a verdade, não é loucura pensar isso não, tá? E nem é só por causa da nostalgia. 2016 parece mesmo um dos últimos momentos em que a internet ainda dava essa sensação de sincronia. Quem não lembra, por exemplo, dos memes da South America Memes, que era tipo a página referência que todo mundo conhecia. Nessa altura, o celular já tinha virado a principal forma de usar a internet. Era mais gente conectada do que nunca. Só que ainda dava pra sentir aquele repertório comum, um assunto que todo mundo comentava na sala de aula, um vídeo viral, um videoclipe,
equipe, os youtubers principais daquele momento. Era fácil saber quem eram as pessoas mais relevantes da internet naquele momento, como eu já falei no meu outro vídeo sobre o YouTube Team, depois você assiste. O YouTube Rewind de 2017, por exemplo, era a própria plataforma tentando resumir o que a internet viu junta naquele ano. E olha, eu não acho coincidência não existir mais o Rewind hoje em dia. Com tantos criadores falando pra tantos nichos, fica até difícil saber qual é realmente o assunto relevante do ano, vocês não acham? Mas eu falo disso mais pra frente. E olha, já que a gente tá falando disso, né, qual foi o vídeo, o canal ou o viral do YouTube que mais te marcou dessa fase? Que você e seus amigos conversavam o tempo todo? Comenta isso aqui embaixo, porque nenhuma experiência é individual, eu tenho certeza que alguém vai responder. Tá, mas voltando. Então, 2016 foi o ano que tudo mudou? O momento exato em que o YouTube deixou de ser sobre criadores e passou a ser sobre o algoritmo? Mais ou menos. Depois dessa fase, o YouTube começou a priorizar o watch time, que é a retenção, ou seja, quanto tempo uma pessoa passa do seu vídeo até o final. Isso muda a forma de criação por aqui. O vídeo já não precisava ser só bom, ele precisava segurar a atenção. E o algoritmo passa a entender esse comportamento. E o algoritmo nada mais é do que um robô do site que memoriza o que você faz. Só que aí que tá, ele não te manda o que você gosta, ele te manda o que te prende. E sem você perceber, te entrega cada vez mais conteúdos daquele mesmo assunto. O que antes era feito para sugerir, começou a organizar o seu comportamento. A página inicial deixou de ser uma vitrine com os vídeos mais assistidos e passou a ser um feed infinito moldado para você, não para o público geral, para você. Seus hábitos, seus cliques, suas curiosidades, suas recaídas em vídeos de iceberg às 2 da manhã. Tudo isso faz com que cada pessoa experiencie uma realidade diferente. E aqui entra uma diferença entre a bolha de anos atrás e a bolha de hoje. Antigamente, as bolhas eram mais sociais do que algorítmicas. Você escolhia entrar em certos fóruns, você seguia certos canais que você queria assistir. Hoje, a bolha também tem a ver com isso, claro. Mas ela é muito mais automatizada e menor. Você não escolhe só o que você gosta. O sistema aprende o que te prende e com isso as bolhas maiores começaram a se fragmentar em várias outras bolinhas menores. Por isso que 2016 funciona tão bem como esse marco nostálgico. Não só porque faz tempo, né? Já fazem 10 anos, mas porque foi uma das últimas fases em que a escolha era mais natural. Os canais que você se inscrevia ainda apareciam na sua home. Hoje, em todas as redes sociais, seguir uma pessoa não tem o mesmo peso de antigamente, mas ainda é importante, tá? Então, assim, se você estiver gostando desse vídeo, se inscreve aqui no canal, porque na Webpedia a gente relembra a melhor fase da internet, que foram os anos 2010, que a gente cresceu. Mas assim, pra garantir que o algoritmo continue te enviando esses vídeos, você também precisa deixar o like aqui embaixo. E se puder, hypar o vídeo que aparece lá na abinha de comentários depois que você deixa o like, beleza? É rapidinho, isso me ajuda e ajuda vocês também com conteúdos legais como esse aqui. Eu conto muito com seu apoio. Tá, mas aqui você já entendeu. Quando a gente fala de nostalgia de 2016, 17, 18, não é só sobre os vídeos daquela época, é sobre a última vez que parecia que todo mundo concordava em alguma coisa, que a internet ainda era uma experiência coletiva. Depois disso, foi ficando mais evidentes essas bolhas algorítmicas. Mas ainda tem um evento muito importante que acontece com a internet em 2020, e vocês sabem muito bem. Em 2021, a função Shorts é lançada globalmente, e a nova lógica de consumo entra no YouTube para competir de vez com o TikTok. Essa nova função cria um comportamento que já estava vencendo em todo lugar, o do fluxo infinito, do feed infinito, onde você não entra só para assistir alguma coisa, você entra para deslizar infinitamente, para receber estímulos, para sentir que viu muita coisa sem necessariamente ter visto nada. E isso afeta a memória cultural de um jeito inimaginável. O YouTube de antigamente criou vídeos que viraram lembrança, sabe? Retrospectiva do Cossielo, os vídeos do Leon caçando Pokémon, Vendo Extreme, as experiências do Manual do Mundo, as intros que criavam a identidade de um canal, a gente perdeu isso também. Tudo isso virava referência, porque você lembrava e você lembra até hoje. Hoje, o próprio Shorts já bate números tão absurdos de visualização por dia que fica claro qual é a prioridade da plataforma: escala, velocidade, rentabilidade e frequência. Para você ter noção, o YouTube já falou oficialmente em mais de 70 bilhões de views por dia só no Shorts. É um número tão absurdo que quase perde o sentido. O conteúdo foi ficando mais consumível, só que junto com isso ficou menos memorável. No meio disso tudo, o criador de conteúdo também mudou. Antes, a fantasia de abrir um canal para postar suas ideias virou uma competição pelo que performa melhor, ou simplesmente
para ganhar dinheiro rápido, como muita gente faz aqui. Principalmente com o avanço das IAs, canais dark, produção em escala, roteiro automatizado, vozes sintéticas, conteúdo feito quase como uma linha de montagem. E de novo, eu não tô dizendo que essa seja 100% da realidade do YouTube nem do Shorts. Essa plataforma ainda é o que eu mais assisto no meu dia, mais do que qualquer outra rede social, qualquer outra plataforma de streaming. Eu vejo o YouTube o tempo todo. Tem criadores incríveis por aqui, canais novos que o próprio algoritmo ajuda a descobrir. Isso tudo é muito benéfico. Mas o site aumenta essa pressão por produção em escala e fomenta ainda mais os nichos. A sensação do YouTube do broadcast yourself, lembra? Agora às vezes parece mais algoritmo yourself. Agora, abrindo um pouco o jogo pra vocês, eu sinto muito disso aqui na Webpedia, porque esse canal nasceu da ideia de documentar a internet que moldou a nossa geração. Pra montar esses vídeos demora muito, só que ao mesmo tempo existe aquela cobrança de sempre. A frequência cai, o algoritmo te esquece, não é estranho? A ferramenta de expressão mais democrática da internet também virou um ambiente que te faz sentir que nunca tá fazendo o suficiente. E enquanto isso, o público também mudou. Não porque ficou pior, nem porque a geração nova tá estragando tudo. Esquece esse papo. O público também é um reflexo do seu meio, porque se o ambiente muda, o público também. Se você cresce vendo feed infinito, corte rápido, estímulo constante, sua relação com o vídeo longo fica diferente. A cultura de lembrança vai perdendo espaço, porque tudo passa muito rápido. Então, respondendo aquela pergunta lá do início, quando foi que o YouTube deixou de ser o YouTube? Talvez a resposta mais honesta seja que ele foi deixando aos poucos. Um pouco quando a descoberta virou retenção, quando lá por 2016 a internet saiu de grandes comunidades para milhões de feeds individuais. E um pouco quando criar conteúdo deixou de ser um sonho e começou a parecer uma competição. Mas ao mesmo tempo, o que a gente sente falta não é de uma versão idealizada e perfeita do passado. O YouTube de antigamente também tinha muita coisa ruim, muita porcaria e muito conteúdo esquecível, que você não vai lembrar de jeito nenhum hoje em dia. Só que ele ainda carregava uma sensação que hoje parece cada vez menor. A de que estar aqui era dividir alguma coisa com outras pessoas. E não só consumo desenfreado ou busca por dinheiro rápido, sabe? Era, como eu disse, uma comunidade, quase uma praça. E por isso eu quero muito saber de você qual momento do YouTube mais te faz pensar, tipo, nossa, isso daqui era muito YouTube. Tipo, paródias do Galo Frito, vídeos do Whindersson, gameplay de Minecraft, vlogs antigos. Então comenta aqui embaixo, porque a Webpedia existe justamente para relembrar essa fase maravilhosa da internet. Se inscreve para fazer parte. Tem mais 2 vídeos aparecendo aqui na tela e eu tenho certeza que um deles vai bater alguma memória sua aí, ativar uma nostalgia, tenho certeza absoluta. Então clica aqui. Meu nome é Everton e eu vejo você no próximo vídeo daqui a pouquinho. Valeu!